Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou ler um trecho do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Como cooperas? É o título. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. Cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor de toda a própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aos Missionários da Luz. Então vamos fechar nossos olhos, respirar bem fundo, soltar bem devagar, para relaxarmos, deixarmos os nossos problemas e aflições lá fora. E aqui possamos renovar as nossas energias para contato com a luz divina. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão mais velho. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Michele, que tem a palestra de hoje. Esteja à vontade. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Gratidão à casa por mais uma vez pelo convite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as causas atuais das aflições. Esse tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4 e 5. E eu trago um pouquinho a mais para ilustrar o tema de hoje, o livro do Divaldo Franco, que se chama Plenitude.
é mais um da série psicológica da Joana de Ângeles, é a série 3. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas tais causas atuais das aflições. Dá para enxergar? Tá tudo certo? Sim. E aí nós entramos primeiramente, como eu gosto de fazer sempre, o estudo da palavra, né? Então, o que seriam essas aflições, né? Então, ao pesquisar a palavra, a gente tem que aflição é tribulação, angústia, pressão e dilema. E assim vai, né? Aqui diz que a aflição é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vai afetar a vida direta ou indiretamente. A aflição ainda é a sensação de que algo não está certo ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Faz sentido? É isso mesmo que é aflição? Então, a gente agora entra dentro do Evangelho para dizer o seguinte: o que o Evangelho nos traz sobre essas aflições? Quais seriam essas causas? Como que nós podemos trabalhar essas aflições? E o mais interessante, né, o melhor, qual é a cura? Né? Por que estamos aqui? Ao virmos para o centro espírita, a gente está sempre em busca de alguma coisa, né? Então, muitos entram pela porta da dor e outros pelo amor, né? E aí a gente se pergunta, por qual porta nós entramos? O que nos faz estar aqui hoje, nessa noite? Será que algo nos aflige? Será que, como dito anteriormente ali, tem alguma coisa da qual me angustia, da qual eu tenho essa sensação que algo está errado, que alguma coisa errada está para acontecer, enfim. E aí o Evangelho, nesse capítulo 5, item 4, ele vai tratar dessa parte das origens dos males. E aí, logo no início, ele já coloca, né? As aflições têm duas fontes. E aí, quais seriam essas fontes, né? Quais são as causas atuais das nossas aflições? E aí ele diz, a primeira é a causa na vida presente mesmo. Nós aqui, vivendo nesse momento, reencarnados, praticando atos, criando pensamentos que nos trazem esse tipo de aflição. Então, a origem pode ser daqui mesmo, desta encarnação, mas também pode ser fora dela. E o fora dela é o que muitas vezes a gente traz das encarnações anteriores, né? Só que Deus nos deu o dom do esquecimento. Então, estamos aqui sem saber o que fizemos e sentindo essas dores. E para quê? E aí, vamos lá. E aí, ele continua a falar da origem dos males. E aí, ele diz o seguinte, lá no Evangelho. Primeiro, pessoas vítimas de seu próprio orgulho e ambição. Muitas das vezes nós somos acometidos por aflições que têm origem do nosso próprio orgulho e da nossa própria ambição. Ou seja, dos nossos vícios, das nossas sombras, que muitas das vezes a gente não olha, não percebe, mas que elas existem e muitas vezes nos dominam. E aí a gente acaba tendo pensamentos negativos, a nossa fala, ela muitas vezes é agressiva, né? E consequentemente o nosso ato
vai ser de violência. Um influencia no outro. Então, aquelas minhas emoções que eu não trabalhei, que virou um sentimento negativo, essas nossas aflições têm origem lá também. Primeiro ponto do item 4. E o segundo, falta de ordem, perseverança, mau proceder, falta de limites dos próprios desejos. E aí já mais ligado a essas nossas atitudes, né? Do mau proceder, da falta de limite, da falta de bom senso, né? Muitas vezes a gente não pensa antes de falar, a gente não pensa antes de agredir alguém, a gente simplesmente, como diz de volta, a gente reage, a gente passa a não agir mais, a gente só reage, né? É como se eu desse um soco na parede e a parede vai me devolver com a dor, é simples assim. E o terceiro, relacionamentos infelizes, resultado de interesses pessoais ou por vaidades. Aqui ele fala de uniões, a gente traz então os relacionamentos. Um dos maiores males ou vícios é justamente o egoísmo. A valorização do interesse próprio, pessoal, está lá, está escrito no Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes a gente não percebe que vários relacionamentos, e eu digo, não é só relacionamento conjugal, né? Relacionamento entre amigos, de trabalho, a gente acaba formando esses vínculos por algum interesse. Por algum interesse. Mas por algum interesse nosso. Pelo egoísmo, por um interesse de ter alguma coisa em troca, e assim vai. Então, as nossas aflições muitas vezes têm causa também nesses relacionamentos doentios. Desses relacionamentos que são criados em razão de um interesse pessoal, de buscar algo em troca. Aí a gente chama, hoje em dia tem o relacionamento tóxico, né? Palavrinha bonita, que hoje significa que muitas vezes a gente está vinculado a alguém em razão de algo, mas não é por amor, não é por caridade, não é por coisas boas, mas por algo ruim. Quarta origem dos males, conflitos e disputas mortais. E aí, esses mortais, assim, a gente vê, né, as guerras, né, enfim, tudo mais, mas também a gente pode trazer isso para o nosso mundo atual. Apesar de termos ainda guerras, né, muitas vezes não declaradas, como no próprio país que moramos, mas temos. Temos conflitos de toda ordem. Pode até não ser mortal, mas temos. Pode ter um cancelamento na internet, um distanciamento, porque não pensa como eu penso, né? E aí a gente cria esses conflitos. Então, muitas vezes essa nossa angústia, esse nosso sentir de forma negativa, vem também disso. Desses conflitos mal resolvidos, porque hoje é muito difícil a gente dialogar. Por que está tão difícil a gente dialogar? Porque está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. A gente não tem mais, como ele diz ali, aqueles relacionamentos, vem de relacionamentos infelizes. Cadê o relacionamento feliz? Aquele que é construído com a base do amor, com a base do querer bem, do fazer o bem. Muitas vezes a gente se percebe que isso está se perdendo e precisamos sim resgatar.
esses vínculos de amor. E aí o quinto item, doenças e enfermidades em decorrência da imoderação e dos excessos. Está lá, item 4, capítulo 5 do Evangelho. Todos esses itens. Está escrito parágrafo por parágrafo, só sintetizei aqui, mas está lá. Doenças e enfermidades. Quais de nós já não passou por alguma doença que tem essa origem dessas aflições, desses males, desses relacionamentos infelizes, dessa falta de ordem, dessa origem do orgulho, da ambição, e acaba por somatizando isso e o nosso corpo perece. Item 6. Pais infelizes com seus filhos por não combater as más tendências desde o início. Aqui eu fiz questão de botar quase o parágrafo inteiro porque ele é perfeito. Em razão das fraquezas e indiferenças que permitiram o desenvolvimento do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Quem de nós aqui é pai ou mãe sabe que dá trabalho educar filho. Dá trabalho. E é um trabalho constante. De segundo a segundo, porque você diz, olha, não coloca o dedo na tomada, mas a criança insiste e quer botar o dedo na tomada. E você diz de novo, não coloque o dedo na tomada, porque vai te trazer dor. E a criança insiste de novo. Então essa repetição da educação, ela dá trabalho. Mas é importante. Por quê? Porque a origem das aflições, como dito aqui no item 6, vem da nossa fraqueza, da nossa falta de paciência em conduzir a educação dos nossos filhos. E eu sou mãe também, sei bem como é. Então eu posso falar. Dá trabalho. Muitas vezes cansa. Muitas vezes a gente se percebe dizendo, meu Deus, não vou falar mais, porque eu já falei 500 vezes e a criatura não entendeu. Então eu desisto. Quantas vezes eu já me peguei falando isso? Desisto. No segundo seguinte, ao proferir o desisto, eu já estou em aflição. É incrível, né? Eu já estou em aflição. Por quê? Porque eu sei que se a minha filha fizer algo de errado, que eu deixei de fazer a minha parte, eu vou me culpar. É simples assim. Então a gente ainda repete, mesmo estudando, mesmo sabendo que é errado, a gente ainda se pega cometendo essas falhas. E aí vem a origem dos males. E aí no próprio item 4, diz sobre o aconselhamento, sobre a autorresponsabilização. E aí, é incrível, né? Vem aqui, ó. Interroguem friamente suas consciências, os que sofrem pelas decepções da vida. As 6 causas anteriores, eu tenho que então refletir sobre elas e interrogar minha consciência. O que eu sofro, as minhas decepções, as minhas aflições, elas têm causa ali? Eu estou seguindo algum daqueles 6 itens ali? E aí diz o seguinte: refaçam passo a passo a origem dos seus males. Gente, o Evangelho dá aconselhamento, traz autorresponsabilização. Quando eu digo desisto, estou cansada, eu tenho que saber no segundo seguinte, não é nem no minuto, mas no segundo, que vai ter uma autorresponsabilização.
E aí ele finaliza o aconselhamento dizendo o seguinte: verifiquem quantas vezes poderão dizer, para cada um daqueles 6 itens ali: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Está lá, no Evangelho, capítulo 5, item 4. Então basta que a gente leia, e não só leia, e não só estude, mas que a gente entenda, assimile a importância daquelas palavras no nosso dia a dia. Porque é no dia a dia que seremos testados. É ali, nas pequenas coisinhas. Nas pequenas coisinhas nós seremos testados. E mesmo que estuda, ainda vem aqui na frente se achar o bambambam da palestra, né? Erra. Só que nós temos a autorresponsabilização. A diferença está aí. Da gente ter a consciência de que os nossos atos, de que os nossos pensamentos, de que a nossa fala tem consequência. Tem consequência. E aí, finalizando o item 4, ele diz o seguinte: o homem as evitará, ou seja, as aflições, quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós estamos aqui reencarnados, preocupados só em desenvolver o nosso intelecto. Quantos livros eu li, o que eu sou ou estou fazendo, porque eu sou isso, ou estou assumir tal coisa, tarará. Mas será que isso é mais importante do que melhorar moralmente? E aí vem essa reflexão final do item 4 do Evangelho. O homem as evitará. Quer evitar as aflições? Querem? Aqui. As evitará quando trabalhar para se melhorar moralmente. Pronto. É simples assim. E aí o item 5. Entramos no item 5. Quais são as consequências dessas aflições? E aí está lá. Deus quer que todas as criaturas progridam. É ou não é? Está ali. E, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não deixa impune. O que eu acabei de dizer ali? Eu falei uma palavra, desisto. Arque com as consequências. Não ficará impune. É um exemplo, tá, gente? Mas é o que acontece no nosso cotidiano. A gente cometeu uma falha, teve uma consequência, eu vou sofrer, a pessoa que recebeu vai sofrer também, e eu que fiz, vou arcar com a minha consequência. Lei de causa e efeito. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Ou seja, não há falta alguma que não será reparada. Depois, mais uma consequência. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência que procedeu mal. De novo, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Sofreu é uma advertência. Alguma coisa eu fiz que eu fiz de errado. Alguma coisa eu fiz errado. Algum mal eu cometi. Por isso eu estou em sofrimento. A gente não sofre à toa. Dão-lhe experiência, fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal. Isso aqui é uma coisa fantástica, olha só. Esse sofrimento,
nós passamos são uma advertência. Depois ele diz o seguinte: são uma experiência. É uma experiência. Eu sofri, então é uma experiência que eu tenho que passar para eu discernir o que é bom e o que é mal. E a necessidade de se melhorar para de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. A aprendizagem. Nós estamos numa escola. As nossas encarnações são como se a gente estivesse em anos escolares, né? Então aqui a gente está num ano escolar, cada um no seu ano. Né? E nós vamos aprender, nós vamos para lá, nós vamos para a sala de aula, nós vamos aprender. E aí vai ter o dia da provinha. Eu sempre faço esse exemplo porque é um exemplo bem tranquilo da gente entender. Que um dia nós vamos fazer uma provinha. E aí vamos ver qual é a nota que nós vamos tirar. Se a gente aprendeu ou se a gente só fingiu que aprendeu. A gente só decorou, mas a gente não compreendeu. Se a gente só decora, facilmente a gente esquece. A mesma coisa é com o ensino moral. Se a gente só vem para o grupo para ler e ir para casa, eu li o livro, li todinho. Aprendesse? Já me esqueci o que estava escrito nele. Não aprendeu? Então que a gente leia de novo. Vamos ler novamente. Até que uma hora a gente vai conseguir assimilar. E esse aprendizado, ele é para a nossa evolução. Para que a gente aprenda. Que aquele mal que eu fiz, que eu cometi, primeiro eu vou agora saber que aquilo é mal, né? Vou começar a discernir o que é bom e o que não é bom. E dali para frente eu vou trabalhar para que eu não faça aquilo de novo, porque eu sei a consequência, me trouxe sofrimento, me trouxe dor. E aí, finalizando o item 5, como consequência diz o seguinte: assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. De novo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, aqui a gente pode comparar a nossa situação de encarnado, tá? Hoje eu cometi uma falha, mas eu tive a consciência de que eu cometi essa falha. Então eu faço lá, coloco na minha listinha as coisas boas e ruins do dia. Vou dormir consciente de que eu cometi falhas, mas o sol brilhará amanhã. E nova oportunidade Deus me dará para fazer diferente. Então temos mais uma oportunidade de reparar. Também o homem, após a noite do túmulo, ou seja, agora desencarnei. E agora? Brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E aí a gente volta lá no início. As duas fontes das nossas aflições. Na vida anterior e nessa mesma. Então aqui, nesta frase, finalizando o item 5 do Evangelho, ele resume ao que ele quis dizer lá no início. Que se eu cometi um mal aqui e agora, amanhã é um novo dia, então eu posso fazer diferente. Eu tenho que reparar. Tenho que reparar. E se eu desencarnei, o novo sol também brilhará com uma nova oportunidade, uma nova vida, sabendo que poderão vir aflições nessa minha nova vida, resultado do que eu fiz no passado, na vida anterior. E aí ele encerra o 5º item. E aí eu trago uma frase do livrinho da Joana de Ângeles falando sobre a cura. E como é que eu saio disso? Vamos lá.
A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, aqueles 6 itens lá das causas, ele se manifestará inevitavelmente. Então eu tenho que trabalhar dentro de mim aquelas 6 causas anteriores para que eu não repita. Se eu olho para elas e entendo, não só leio, compreendo que aquilo ali de fato é geradora de aflições, eu tenho que olhar para ela com responsabilidade, como eu disse ali, autorresponsabilização, e saber que a cura depende de mim, dos meus atos, e começar a trabalhar para olhar para aqueles 6 itens ali e dizer o que eu vou eliminar hoje. Ou durante o mês eu vou eliminar um caminho. Mas que eu olhe para eles com autorresponsabilização, com consciência, para que daí sim eu traga a cura verdadeira. E aí nesse livrinho da plenitude, que quando eu comprei eu achei que ele fosse falar só coisas bonitas, eu vou só alcançar a evolução, como é que eu faço para alcançar a evolução? E aí eu abro ele no índice, e aí é uma sequência de capítulos falando só de sofrimento. Essa palestra eu fiz lá no só de sofrimento. O sofrimento, análise dos sofrimentos, origem do sofrimento, sensação de sofrimento, caminho para a sensação de sofrimento. Eu falei, meu Deus, aonde que ele vai falar de plenitude? No final. E aí ele traz aqui, ó, como chegaremos lá. Então a gente já falou das aflições, das causas das aflições, e aí eu destaco aqui o livro dela justamente para dizer como chegaremos na plenitude. Falamos sobre a cura, que depende de nós, olharmos para aquelas causas e trabalharmos dentro de nós, e aí a gente fala da plenitude. 3 coisinhas que nos são bem familiares e que a gente esquece, que a cura depende de nós e que se eu exercitar o amor, o perdão e a caridade, eu entro nessa sintonia boa, essa energia do bem, e aí sim eu vou conseguir olhar, trazer luz, consciência, para poder enxergar aqueles 6 itens lá que muitas vezes eu olho, nossa, parece tão distante, mas estão do meu ladinho, grudado em mim, que fazem parte dos meus atos, das minhas atitudes diariamente, mas a gente bota uma venda nos olhos e não quer enxergar. E aí, quando ela fala de amor, a recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável por ser este sentimento gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Palavra da Joana de Ângeles. É o amor que leva à piedade fraternal, à compaixão, induzindo o homem à solidariedade e mesmo ao sacrifício. Amor é sinônimo de saúde moral e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. O amor é sutil e sensível, paciente e constante, não se irritando nem se impondo nunca. Esse é o amor. E o perdão? Mais um caminho. O perdão para as faltas alheias luariza, traz luz à paisagem íntima, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. Então, quando a gente não perdoa alguém, a gente carrega um peso gigante nos nossos ombros. E somente com o segundo item ali, o auto-perdão,
olhando para dentro de si, fazendo esse exercício de olhar para as nossas faltas também que a gente comete. Se perdoando, eu abro então a possibilidade de perdoar alguém. E eu só consigo perdoar alguém se eu mesma me perdoo. Muitas das vezes a gente se trava, né? Eu não consigo perdoar aquela criatura ou aquela coisa que fizeram comigo. E aí a gente carrega um peso gigante. E traz o quê? Angústia. Porque a gente não consegue perdoar. E aí a gente vai perceber que não é que eu não consigo perdoar, é porque eu não me perdoei. Existe um ato aqui anterior para ser feito, de auto-perdão. Quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma oportunidade ao seu próximo. E aí, a caridade. A caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, para ser real, exige a iluminação de quem a pratica, facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem a abnegação e a vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. O egoísmo, né? As vaidades, o nosso orgulho, que nos impedem muitas vezes de praticar a caridade. A caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa aquele que a recebe. É o exercício do amor. E para a reflexão final, eu trago também uma frase aqui do livro Plenitude, que diz o seguinte: o sofrimento deve ser superado pelo amor, pela meditação, pela compreensão da sua presença na vida dos seres, fator de progresso, necessidade de reeducação, mecanismo da evolução que é e que permanece nos indivíduos que discernem e pensam por eleição deles mesmos, já que a meta da reencarnação é a de lograr a vitória sobre ele. Sobre ele quem? O sofrimento. Então, é o amor, o exercício da meditação, que é a conexão com o eu, a compreensão, que é justamente a própria compaixão, e o que é muito importante aqui, que eu destaquei, reeducação, que é o que incansavelmente os palestrantes vêm falando nos centros espíritas sobre reforma íntima, autoconhecimento, que a gente tanto escuta, mas que a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, que a gente comece por esses três aqui, olhando para dentro de nós. Auto-amor, auto-perdão, auto-caridade existe. É o dizer sim para mim mesma. Muitas das vezes a gente só diz sim para o outro, né? No sacrifício de si próprio. Mas nós precisamos olhar para dentro. Porque se eu não disser sim para mim, na frente do espelho, olhando olho no olho, eu não estou sendo autêntica, eu não estou sendo verdadeira. E essa energia, uma hora, se desfaz. Ela perde força. Então, para que eu tenha essa força de exercitar lá fora, no exterior, o amor, o perdão e a caridade, primeiro eu tenho que criar essa força dentro de mim. Trazer esse auto-amor, esse cuidado comigo. Saber o que me faz bem, o que não me faz bem, o que eu gosto, o que eu não gosto. Primeiramente, é o primeiro passo. E não é egoísmo. É auto-amor. Olhar para si. Para que eu seja verdadeiro comigo mesma
E aí sim, eu sendo verdadeira lá dentro comigo, eu vou conseguir ser verdadeiro com o outro. Saber qual é a minha essência, como eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto é muito importante. Porque senão, a gente é como se a gente fosse bonequinho andando na rua, onde qualquer um pudesse manipular. E a gente se permite a isso. E aí aqueles relacionamentos infelizes está muito relacionado a isso também. A gente entregar o nosso espírito, o nosso ser nas mãos de alguém. Não, gente. Deus nos criou para sermos felizes. E para que a gente consiga chegar até lá, eu preciso ter paz interior. E eu não vou conseguir ter paz interior se eu não for verdadeira comigo. Se eu não cuidar de mim primeiramente. Eu não terei paz. Então, para que a gente seja feliz, para que a gente cure os nossos sofrimentos, as nossas angústias, primeiro vamos cuidar de nós. Lá dentro. Lá dentro da nossa casinha. Essa é a reflexão da noite que eu trago, suavizando um pouquinho ali as causas das aflições, trazendo esse momento de reflexão para a cura, para que a gente olhe para dentro de nós com verdade, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite da casa, pela oportunidade de trabalho. Fiquem todos bem, assim seja. Só nos resta agradecer a nossa querida irmã Michele pelas palavras. E vamos encerrar a primeira parte da noite de hoje, da sessão doutrinária, e após teremos o serviço de paz. Fechemos os olhos, agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade das lições recebidas hoje. E oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Passaremos ao